Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos conceitos mais fascinantes e poderosos do universo de One Piece, o Haki do Conquistador, ou Haki do Rei. Esta não é uma simples técnica que pode ser aprendida com treinamento. É uma prova de um espírito indomável, uma herança rara que apenas um punhado de indivíduos em cada geração é digno de carregar. Não se trata de poder bruto, mas da pura essência da vontade de comandar o próprio destino e influenciar o mundo ao seu redor. Esta é a história daqueles que possuem o dom de fazer o universo tremer diante de sua ambição. Estão prontos? Então, vamos arpar! A lenda, como muitas outras, começa com um homem que iniciou a grande era dos piratas, Gordon Roger, o rei dos piratas. O haki do conquistador dele era tão vasto, tão puro, que dizem que podia ser sentido em ilhas inteiras. Não era apenas uma habilidade, era a própria manifestação de sua presença. Era a força que permitia que um único homem, diante de um exército inteiro, fizesse os céus se partirem ao meio, com sua mera existência. Roger não governava pelo terror, mas por uma autoridade inquestionável que brotava de sua própria alma, de sua vontade de ser o homem mais livre do mundo. Claro, um rei não seria completo sem um rival à altura. E o maior rival de Roger era Edward Newgate, o lendário Barba Branca. Ele possuía uma vontade igualmente colossal, mas com um propósito diferente. Enquanto Roger desejava conquistar o mundo e desvendar seus mistérios, Newgate desejava algo mais simples, porém igualmente poderoso. Uma família. Seu haki do rei era a fúria protetora de um pai, uma força capaz de enfrentar toda a marinha em Marineford para salvar um de seus filhos. Os duelos entre ele e Roger eram lendários. Eles não trocavam apenas golpes. Suas vontades se chocavam no ar, fazendo a própria atmosfera rachar. Um espetáculo de poder que poucos no mundo já testemunharam. Ao lado de Roger, navegava seu imediato Silvers Rayleigh, o Rei das Trevas. Ele não apenas possuía essa rara habilidade, como a refinou até a maestria absoluta. Rayleigh compreendia o haki do rei em um nível fundamental. Anos depois, foi ele quem encontrou o jovem Monkey D. Luffy e o ensinou que o haki do rei não é sobre destruição cega ou intimidação barata, mas sobre controle absoluto e a imposição da sua vontade sobre o mundo. Rayleigh foi a ponte entre a geração antiga e a nova. E, falando na nova geração, chegamos ao nosso protagonista, Luffy. O herdeiro não pelo sangue, mas pelo espírito de Roger. Ele não apenas aprendeu a lição de Rayleigh, como a transcendeu. Ao longo de sua jornada, vimos seu haki florescer, desde a explosão instintiva em Amazon Lily até o controle consciente na Ilha dos Homens Peixe. Mas foi em um ano que ele deu o passo decisivo. Lá, ele alcançou o haki do Rei Avançado, aprendendo a imbuir seus próprios punhos com sua vontade invisível. Esse poder permitiu que ele golpeasse Kaido não apenas no corpo, mas no espírito, um poder que nem mesmo o lendário samurai Kozuki Oden, menos cuja força impressionou tanto Roger quanto Barba Branca, menos havia dominado completamente em sua época. Na geração atual, os imperadores do mar, os Yonkou, são os titãs cujas vontades moldam a nova era. E talvez o maior expoente vivo desta arte seja Shanks, o Ruivo,
O haki de Shanks é tão absurdamente concentrado e refinado que pode danificar fisicamente o ambiente à distância. Lembram da cena em que ele sobe no navio do Barba Branca e a madeira começa a rachar sob seus pés? Ele nem precisou liberar sua aura. Apenas sua presença era suficiente. Seu controle é tão preciso que ele conseguiu intimidar um almirante como Ryokugyu a quilômetros de distância, e até mesmo impedir que outros usuários de haki da observação vissem o futuro. Shanks é a personificação da presença esmagadora. Do outro lado do espectro, temos outros imperadores com estilos únicos. Charlotte Linlin, a Big Mom, tinha um haki do rei que se alimentava de sua fúria e de seus desejos incontroláveis. Era uma força da natureza caótica e destrutiva, como um furacão de pura vontade. E claro, Kaido, a criatura mais forte do mundo. Para ele, o haki do rei era o verdadeiro divisor de águas, a qualidade essencial que separava os verdadeiros reis dos meros pretendentes. Ele acreditava que apenas aqueles que dominavam essa forma avançada poderiam realmente alcançar o topo do mundo. Sob o comando de Big Mom, seu filho mais forte, Charlotte Katakuri, também se destacou como um usuário formidável. Sua vontade feroz, combinada com sua visão do futuro, o transformou em um dos adversários mais difíceis que Luffy já enfrentou. Mas a linhagem dos reis não se limita aos Yonkou e seus comandantes. Figuras únicas, cada uma com sua própria ambição distorcida ou nobre, também carregam essa chama. Pensem em Don Quixote do Flamingo, o pássaro de rapina celestial. Ele usava seu haki para impor sua visão distorcida de justiça e controle sobre o reino de Dressrosa acreditando ser um deus entre os homens. Um rei por direito de nascença, sua arrogância era a própria fonte de seu poder. E então temos o braço direito de Luffy, Roronoa Zoro. Por muito tempo, os fãs teorizaram, e em meio ao caos da Batalha de Onigashima, a confirmação veio. Zoro despertou seu próprio haki do Conquistador, uma revelação de que sua vontade de se tornar o maior espadachim do mundo não era um simples sonho, mas sim a ambição de um verdadeiro rei. Foi um momento icônico, provando que a ambição suprema, independentemente do objetivo, é o que define um conquistador. Outro rival de Luffy, Eustace Kid, também possuía essa centelha. Seu temperamento tempestuoso e sua ambição de derrubar os imperadores provaram que a pior geração estava repleta de aspirantes ao trono, cada um com sua própria bandeira e sua própria vontade de reinar. E esse poder não se manifesta apenas nos grandes mares. Em reinos isolados, ele também floresce. Boa Hancock, a imperatriz pirata de Amazon Lily, possui um haki do rei que reflete sua beleza arrogante e seu poder inigualável. Para as guerreiras cuja liderar significa possuir essa qualidade real. Uma tradição passada por gerações. Até mesmo figuras do passado, como o lendário Don Xingao, cuja cabeça outrora capaz de perfurar continentes de gelo, foi amassada por um soco de Garp. Conheciam o peso e o prestígio de possuir essa habilidade real. Cada um desses nomes, Derohera Soro do Shanks, a Kid, é um fio em um grande tecido de destino. O haki do rei é a prova de que, no fim das contas, a maré da história não é movida por exércitos ou armadas gigantescas, mas pela vontade indomável de uns poucos reis e no coração desse redemoinho. Monkey D. Luffy continua a avançar.
seu chapéu de palha balançando ao vento, sua vontade ecoando a porra do homem que começou tudo. Ele nos prova a cada arco que o verdadeiro tesouro, o verdadeiro One Piece, talvez não seja ouro ou joias, mas a liberdade absoluta que apenas os mais corajosos e determinados, os verdadeiros reis, podem conquistar. E aí, o que acharam dessa jornada pelos portadores do Haki do Rei? Quem é o seu usuário favorito? Deixem aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Um grande abraço e até a próxima!